Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós sabemos perfeitamente que a gente não pode amar aquilo que não conhecemos. Por isso pedimos que o Senhor envie teu Espírito Santo para nos dar a sabedoria e a graça do conhecimento da verdade, para que, conhecendo a verdade, nós possamos de verdade viver os teus propósitos. Dai-nos o conhecimento verdadeiro de todas as coisas, iluminados pela tua palavra, iluminados pelo testemunho dos irmãos, nós possamos de verdade fazer aquilo que é do seu agrado. Concede-nos também a docilidade e humildade para que nós possamos manifestar aquilo que provém de vós. Mais do que contar as nossas experiências, nós possamos contar os teus grandes feitos e desta maneira levar-nos a te amar, a servir com alegria e com mais momento. Derramai teu Espírito Santo sobre nós que estamos vivenciando esse momento e conceder àqueles os quais vão nos ouvir a sabedoria e o discernimento para que possam servir-te sempre com a alegria verdadeira que procede do teu Espírito Santo. Nós os agradecemos de coração, porque constantemente o Senhor tem dado à vossa igreja, ao vosso povo, a oportunidade de recomeçar para um bem maior. Que o acampamento seja uma via de graça pela qual o Senhor há de derramar muitas bênçãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos dê sabedoria e graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, meu povo. Boa tarde, campista. Você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando nessa live. Hoje nós temos convidados aqui ilustres, maravilhosos, pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer nessa caminhada na missão e que é um grande presente de Deus. Então, com vocês, já começou com essa oração maravilhosa, Padre Wilson. Olá, Padre Wilson. Dá um oi para a turma aí. Boa tarde. Eu desejo que a graça do Senhor chegue ao coração de todos os senhores. Muito bem. E também, boa tarde, Marcão. O Marcão é o nosso formador do acampamento, então, que começou lá, né, a referência para nós. Então, boa tarde, Marcão. Boa tarde, Jada. Boa tarde, Padre, Vitor Hugo. Boa tarde a quem vai acompanhar, quem está acompanhando aí a transmissão. É uma alegria estar aqui vendo que a semente do acampamento, ela encontrou um vento que levou aí para a diocese de vocês. Deus abençoe a todos. Desejo também que a esperança esteja sempre queimando no coração de vocês para que o acampamento e a igreja cada vez mais evangelize e evangelize melhor. E aí, Vitor Hugo? Beleza, meu irmão de caminhada? Bom dia, Jade. Bom dia, Marcão, Padre Wilson. Todos aqueles que vão nos acompanhar nessa live, nesse momento de oração, de conversa. É uma grande alegria reencontrá-los, mesmo que virtualmente, né, de longe, mas os nossos corações estão perto sempre, porque ardem pelo mesmo propósito. Aquele Jesus com que nós nos conhecemos e também nós propagamos através dessa obra, evangelizando através do acampamento. Uma grande alegria. Essa live é uma live muito especial, que ela está dando uma sequência das lives formativas, trazendo informações, trazendo conteúdo a respeito do acampamento. Então, será um momento muito especial, que tenho certeza que vai agregar na sua missão, na sua caminhada, porque, como o padre disse, quanto mais nós conhecemos, né, a obra acampamento, mais nós temos a capacidade de amá-la. Então, hoje, o tema dessa live é sobre a origem do acampamento, é sobre a caminhada que teve essa obra
que chegou no Brasil, que ganhou espaço em vários estados, em várias cidades, e com a graça de Deus chegou aqui em nossa diocese, em nossa paróquia, em nossa cidade. Então, eu quero começar fazendo algumas perguntas para essas pessoas que marcaram, né, e fazem parte dessa história. Então, quero começar perguntando para o Marcão. Marcão que ele foi a pessoa que nós da diocese fizemos acampamento com o Marcão, lá em Presidente Prudente. Ele teve o nosso acampamento, ele com outras pessoas. Então, ele para nós é essa referência, né? Então, é importante que você que fez acampamento hoje na nossa diocese, aqui na Diocese de Marília, você está tendo a oportunidade de conhecer a pessoa que nos deu a formação. Então, Marcão, mas para as pessoas conhecerem um pouco mais de você, gostaria que você contasse um pouco do episódio que aconteceu aí em Bernardes, na cidade onde você mora, que o padre suspendeu o acampamento. Semelhante a esse momento, porque hoje o acampamento é suspenso por uma questão da pandemia, mas aí foi por outras questões. Mas isso não impediu de que a obra continuasse e chegasse até o dia de hoje, que vocês fundaram uma comunidade católica para evangelização. Gostaria que você compartilhasse um pouco conosco dessa sua experiência. Bom, para quem me conhece, eu sou o Marcão, né? Sou de Bernardes, moro em Bernardes. Nós começamos o acampamento aqui em 99, foi quando eu fiz o acampamento. E o acampamento foi, assim, para mim, foi vamos dizer assim, o boom, né? Eu já tinha algumas experiências na igreja com Deus, mas o acampamento foi o ápice para mim. E nós começamos, e eu particularmente comecei com muito gás, sabe? Eu queria colocar tudo que eu podia no acampamento. E chegou uma época, o acampamento estava muito embalado, estava indo muito bem, chegou uma época que houve na live não dá para explicar todos os detalhes, mas houve um tempo que o acampamento teve que parar forçadamente aqui. O sacerdote que aqui estava, ele não entendeu algumas coisas e ele achou melhor parar. E ele parou. Como parou agora, né? Agora quem parou foi o coronavírus, a Covid-19, mas naquela época foi uma ordem, nós temos que cumprir a ordem. E eu achei, por exemplo, assim que eu ia ficar sem fazer nada, né? Porque eu atuava muito forte no acampamento. Mas com aquela, eu achei que eu ia ficar parado, né? Ia estar desempregado na missão, como a gente brincava na época. Mas assim, aí quando eu percebi, a gente estava indo ajudar a implantar uma cidade vizinha aqui próximo, depois em outra, depois em outra, depois em outra, e até que, como o Jader falou aí, acabou chegando aí para vocês também de Marília, né? Com a graça de Deus. E nesse andar, eu descobri uma coisa, eu descobri o carisma que havia dentro de mim. Eu tinha o carisma missionário e eu não sabia que tinha. E daí surgiu, né? Depois um dia a gente conta melhor isso, surgiu a comunidade Obra de Amor, que também tem o carisma missionário, o carisma de missão. Então eu quero dizer para você assim, que Deus sempre tira algo de bom de algo ruim. Então essa pandemia, o Espírito Santo ninguém segura o Espírito Santo. Então dessa pandemia tenho certeza que aqueles que forem fiéis e acreditarem, Deus vai tirar algo de bom. Se não tivesse acontecido aquela que nós chamávamos de desgraça na época, né? Se não tivesse acontecido aquela coisa muito ruim, eu não teria descoberto o meu carisma. Então eu quero agradecer a Deus por essa dificuldade que a gente teve aqui. E também já quero agradecer a Deus porque eu não sei o que vai surgir, mas vai sair coisa boa depois dessa pandemia. Tá bom, Jader? Bem rapidinho, um pouquinho da história aí, da minha história em relação ao acampamento. Ótimo, Marcão. Obrigado aí pelo seu testemunho. Quero perguntar para o Vitor agora. Vitor Hugo, conheço você da missão, nós servimos juntos em cursos da Escola Santo André, em acampamento, e você também aí do pessoal de Bernardes, hoje mora em Dracena, né? Mas eu me recordo de um momento onde você, por uma questão profissional, você foi embora de Bernardes, você foi para a região, acho que, aí de Dracena, e ficou um tempo, acho que, afastado da missão.
Gostaria que você contasse um pouco isso, como que foi para você essa dificuldade e hoje você ter reencontrado a missão novamente e ter sido uma figura muito importante na evangelização aí na cidade de Dracena. Gostaria que você compartilhasse conosco. Vamos lá. Então, Jader, Marcão e o Padre Wilson, vocês tiveram participação mais que ativa na minha vida missionária. O Marcão foi a pessoa da qual Deus falou primeiro, através da boca dele. O Padre Wilson foi um grande amigo meu desde lá da minha adolescência, foi quando eu conheci, né, com uns 17 anos, aí, quase a vida adulta. O Jader também na missão, com a Escola Santo André. E eu participei muito. Quando eu entrei no acampamento, conheci o acampamento em 2003, foi junto com essa época que o Marcão acabou de dizer. Foi quando eu comecei a tocar na liberação, onde ele pregava, onde ele já passava os acampamentos. Então, quando eu entrei no acampamento, aconteceu essas impossibilidades de a nossa comunidade, na época, o presidente Bernardes, efetuar o acampamento na própria localidade. A gente começou, fui com o Marcão, com você, o Padre Wilson, a gente passou acampamento, passamos curso da Escola Santo André. E eu, quando eu tinha 17 anos ainda, eu prestei o concurso, até chamar, né, demorou um pouco. E no ano de 2007, na verdade, eu lembro que eu acho que era a gente ir para o terceiro acampamento lá em Lins. Nós tínhamos passado o primeiro acampamento de Lins, o segundo, nós íamos para o terceiro. E foi quando eu fui chamado, né, para assumir o cargo. Mudei para São Paulo, aí deu mudou um pouco, não é que parou, mas a chavinha deu uma mudada, porque você viver num lugar diferente durante 15 dias, novo mundo, uma nova realidade, e você voltar para onde é ali o seu berço de evangelização, a sua casa, então tinha muitos conflitos, então muitos erros, muitos acertos, muitas experiências boas e ruins, e querendo ou não atrapalhou o meu andamento, porque eu estava num ritmo, foi ceifado esse ritmo totalmente, então assim, muitas pessoas talvez por ascensão profissional, por promoções, por mudança de localidade, acaba acontecendo isso, né, de atrapalhar na evangelização. Eu, por ser novo também, tinha 18 para 19 anos, eu não tive essa maturidade de absorver, de viver bem aquilo que a vida, Deus tinha proporcionado, né? E depois aconteceu de trabalhar 4 anos, fui transferido, continuei em Bernardes ainda por um tempo, e mudei para Dracena. Nesse tempo, aí eu fiquei um ano e meio longe do acampamento, o Padre Wilson estava aqui já, quase nem participação de missa eu ia praticamente, mas aí nós retomamos o contato, o Padre Wilson fala que ele é fundamental na minha vida missionária e na minha constante conversão, né? E ele deu oportunidade, a gente começou a falar de acampamentos, já estava um ritmo aqui de um início de acampamento, na nossa região de Marília, que é a região 3, que não tinha em Dracena um acampamento, e a gente meteu a cara, Deus começou a colocar as pessoas certas, parcerias certas, e hoje, com a graça de Deus, nós vamos já acabamos de ter agora em Carnaval o 4º acampamento juvenil, tivemos 3 acampamento Crisma, íamos para o 2º João, íamos para o 1º acampamento de oração, Manaim também, alguns cursos da escola, então assim, graças a Deus, a obra acampamento tem tomado forma e agora um processo mais de maturidade dentro da realidade de Dracena. Obrigado, Vitor. Agora o nosso querido Padre Wilson, um grande amigo, e me recordo quando a gente começou no acampamento, o Padre Wilson foi uma pessoa que é fundamental, porque como foi importante depois do processo, Deus ter colocado no coração do Senhor que você era o padre que Deus tinha escolhido para ajudar a gente nessa missão, né? Implantar a obra aqui na Diocese de Marília. Você foi uma pessoa muito importante. E eu gostaria de saber, padre, né, nessa sua experiência como sacerdote, ter feito acampamento, o que isso agregou na sua vida missionária, no seu ministério? Bom, eu fiz o meu acampamento foi em Corpus Christi de 2004, quando eu fui chamado, eu fui fazer o acampamento aí no Presidente Prudente, pela paróquia Santo Antônio, ou melhor, São Judas, e na época eu fui convidado, na verdade eu fui convidado para conhecer o local do acampamento. Depois aconteceu que em 2 semanas foi resolvida a minha participação.
Mas o que eu posso dizer é o seguinte, nessa época, depois que eu fiz o acampamento, que eu conheci o acampamento, eu conheci através na época era o seminarista Tiago, hoje é o padre Tiago Calçado, da Diocese de Prudente, mas foi ele quem incentivou, mas eu fui levado por ele a conhecer o acampamento, e foi uma experiência muito maravilhosa, porque lá dentro do acampamento, Deus falou no meu coração, na necessidade de que a gente pudesse fazer um trabalho mais intenso com jovens, e através disso, eu fui me envolvendo mais, cada vez mais, e gostando, e a gente começou. E eu tinha na minha cabeça, na época eu estava morando em Tupã, que tudo iria começar lá em Tupã. Mas logo em seguida que eu fiz o acampamento, em 2006 eu fui transferido para Pompeia, e foi lá em Pompeia que tudo se iniciou. Então, na verdade, na Diocese de Marília, o acampamento teve seu início na cidade de Pompeia, e depois de lá de Pompeia, 2008 mais ou menos, depois de Pompeia, foi surgindo nas outras cidades, que nasceu em Marília, nasceu em Adamantina, estendeu para Junquerópolis, agora está aqui em Dracena. Então, isso fez com que a gente pudesse sentir a mão de Deus. Encontramos muitas dificuldades, muitas contrariedades, muitos contratempos, mas sempre imperou, na verdade, a vontade de Deus. Isso que foi o mais importante. Então, eu acredito que o acampamento trouxe para a minha vida, né, para o meu ministério, um sentimento novo, um rumo novo na minha vida, no meu procedimento, na minha maneira de evangelizar, e isso deu para mim uma visão e uma capacidade maior de poder servir ao Senhor. Então, eu acredito que, para mim, foi algo que foi, diríamos assim, um divisor de águas na minha vida, tanto pessoal quanto sacerdotal. Ótimo, obrigado, Padre Wilson, obrigado a cada um de vocês por essas histórias maravilhosas. Porque a gente começa a ver que nada surge assim por acaso, né? Deus tem um plano. Dentro do plano de Deus, Ele colocou cada um de nós, e também você que está nos acompanhando, também que participou, que contribuiu para o acampamento. As coisas são assim, são construídas por Deus. Então, eu quero que você, nesse momento agora, você possa escrever aí nos comentários o que você achou dessa história. Você gostou dessas histórias? Gostou da história do Marcão, do Vitor Hugo, do Padre Wilson? Que você possa comentar aí o que é algo que te marcou, ou até mesmo um momento que te marcou na história do acampamento, que você participou, você possa registrar aí, para que outras pessoas também possam, ao ver essa live, e ter esse registro nos comentários. Agora nós vamos por uma outra parte, que é uma parte mesmo da origem do acampamento, que é o que esse tema dessa live está prometendo para hoje. Quero começar com o Marcão, perguntando para você, Marcão, se você pudesse partilhar com a gente alguns relatos da história da origem do acampamento, né? Como que ele chegou no Brasil e como que ele se multiplicou. Estava esquecendo de ligar o microfone aqui, já estava falando com ele desligado. Bom, a origem primeira, a origem exata, eu creio, eu não sei, eu acho que Deus vai guardar para ele, porque assim, a gente não tem, a gente tem alguns relatos, né? Alguns fragmentos, assim. Então, assim, tudo indica, né? É muito provável, a tese mais aceita, assim, é que o acampamento, na verdade, como o Jader disse, nada acontece por acaso. O acampamento ele surgiu, né, principalmente pelos desafios. E os desafios eram, se não me engano, nos Estados Unidos, era usado por algumas pessoas, alguns grupos que faziam um tipo de motivação para empresários que estavam com dificuldades e tal. E alguém que o Espírito Santo moveu, deu aquele, sabe quando você dá aquele, falou, a gente pode usar isso para evangelizar. E aí, provavelmente, a probabilidade é muito grande de que você começou no México, começou o acampamento, principalmente por causa dos desafios. E do México foi, eu não sei como, né? Mas Deus é que sabe, ou alguém foi lá do Brasil e conheceu lá, ou alguém veio para cá, eu não sei. Eu sei que o acampamento finais dos anos 80, início dos anos 90, por aí, exato, não sei, ele veio cair no Brasil, veio se fixar no Brasil. No Rio de Janeiro, no Paraná, foram as duas primeiras bases onde começou o acampamento. Depois ele veio para a região de Presidente Prudente, São Paulo.
um grupo dali da paróquia Santa Rita, na primeira grupo foi da paróquia Santa Rita Prudente, depois da paróquia Maristela, fizeram os primeiros acampamentos lá no Rio de Janeiro, e aí trouxeram para cá, trouxeram para a diocese, e depois da diocese de Prudente, aí foi esparramando para vários, diocese de Prudente, Paraná, e do Rio de Janeiro, não sei a cidade, não me lembro a cidade, do Rio de Janeiro e do Paraná. E aí a semente foi se espalhando como se espalha a semente pelo vento, né? E vários lugares foram tendo... E aí chegou aqui em Bernardes, e depois, lógico, cada um no seu tempo, chegou na Diocese de Marília, e se na sua cidade não chegou ainda, peça que o Espírito Santo leve uma semente aí também, né? Para que possa chegar aí também. Mais ou menos assim, bem rapidamente, um pouquinho da história do acampamento é isso daí. E o Vitor, por que o acampamento é diferente em outras cidades? Por exemplo, cada realidade às vezes faz de uma forma diferente, teve algumas adaptações. Existem momentos que um local faz de um jeito, em outra cidade faz de outra forma. Por que isso acontece? Então, Jader, há de se falar primeiramente que é o seguinte, o acampamento, ele não é uma pastoral, ele não é um movimento em si que tem, como esses movimentos ou essas pastorais, uma regra ali, né? A gente sabe que ele tem um esqueleto na maioria dos lugares. Mas antes disso, como o Marcão já acabou de falar da origem, por essa origem ela tem apenas fragmentos. Então, no Rio de Janeiro e Petrópolis foi de um jeito, em Curitiba, lá com a Ziza, quando o Astromar, né, ficou um pouco já diferente. Então, assim, cada paróquia foi introduzindo. Inclusive os desafios, né, eles vão sendo modelados, né? Tem lugares que o acampamento, os desafios são diferentes, né, nas modalidades. Justamente por não ter esse esqueleto, né? Essa espinha dorsal, não tem para alguém seguir. Alguns lugares seguem algumas apostilas, né? Inclusive algumas feitas por você, Jade, por você, Marcão, né? Algumas ali, o Astromar, enfim. Mas vamos entrar um pouco em polêmica aqui. Por não ter essas balizas para a gente seguir, algumas pessoas que estão à frente de acampamento usam aquela certa criatividade, né? De acordo com a realidade do local, das pessoas, né? Quais são as necessidades. Mas hoje, tá? Hoje, 2020, a gente tem como ter, pelo menos, como o que seguir, sabe? O que seguir do acampamento FAC, o que seguir do acampamento Joan, o que seguir de um juvenil, né? Exceto o Acampa 2, que está em construção. Mas, assim, a gente tem onde se olhar, qual o farol. Mas, infelizmente, alguns lugares perdem a essência disso, entendeu? Por não ter justamente o que seguir, muitas vezes. Não gosto disso, vou alterar. Tal momento eu não gosto, não vejo sentido. Aí que está a grande chave. Eu acho que o Marcão, o Padre Wilson e você pode até falar com mais propriedade, que foi muito mais diretor do que eu. O seguinte, por talvez os diretores não entenderem, não saberem da origem daquele momento, da onde surgiu aquele momento, qual a inspiração bíblica daquele momento, por exemplo, não vê sentido por não entender, não é nem maldade, por não entender, e acaba mudando, alterando, ou até tirando. Muitos lugares não tem certos momentos que são cruciais na dinâmica do acampamento, no cronograma do acampamento, né? A gente sabe que o juvenil tem um dia lá, uma noite, que ela tem um cronograma, tanto bíblico, entende? Né? Quanto o próprio acampamento, que é a noite Atos que a gente fala. Então, por as pessoas não saberem de onde veio essa inspiração, acaba tirando, mudando o contexto. E mudando o contexto, você acaba perdendo toda a essência do acampamento. Então, muitos lugares, infelizmente, a Marcão já andou mais do que eu, você e Jader também, mas muitos lugares que eu passei, tem lugares assim que fala, meu Deus, como você não usa esse momento? Porque eu não entendi, sabe? Então, assim, ao invés de estudar um pouquinho, entender um pouquinho, procurar pessoas que já têm mais relevância, mais experiência para tentar dirimir essa dúvida, acaba tirando e fica por isso. Então, assim, há essa descaracterização de certos momentos, de certos acampamentos. E essa descaracterização
lógico, Deus age, Deus faz, Ele que é o autor de tudo, mas se Ele inspirou um dia esses momentos, se a inspiração dele, quem somos nós como humanos pelo nosso ao bel prazer tirá-los por não entendê-los somente, né? Então, assim, tem muitos lugares que, infelizmente, o acampamento, assim, ele se perdeu nos momentos por não seguir nada, por ter criatividade demais, né? Assim, algumas humanas, né? Outras Deus inspira, remodela, mas a essência eu acho que não pode ser mudada, porque ela foi inspirada por Deus. Eu vejo dessa forma aí. Eu não sei se eu te respondi especificamente por quê, mas eu acho que é porque não entendem muitas vezes o sentido do momento. Não sabem a origem bíblica, talvez, do momento. Aí acaba por não entender, tirando ou mudando totalmente. Aí perde a caracterização do que foi inspirado. Obrigado pelas palavras, Vitor. E também por o acampamento ele não ter um padrão, né? Por não ter uma estrutura nacional, regional. Então fica a responsabilidade da local mesmo, da paróquia, da comunidade que tem o acampamento. Então, junto com o padre, com as lideranças, eles acabam adaptando o acampamento. Algumas adaptações foram muito inspiradoras, é importante a gente registrar isso. Como, por exemplo, o querigma dentro do acampamento. Na sua origem, não existia o querigma no acampamento. E como isso foi muito importante, porque para a evangelização, né? E, então, é justamente por não ter esse padrão. Agora, vamos lá. Quero agora saber eu gostaria de responder uma pergunta, que qual o propósito do acampamento, né, e o seu objetivo? O que é esse acampamento? Qual é o propósito? É interessante vocês saberem, né, a gente ter isso claro, que o acampamento ele tem um propósito. Ele teve um sentido do porquê ele foi criado. Ele foi criado dentro... ele chegou no Brasil dentro de um projeto chamado Evangelização 2000, que começou aí no final da década de 80, a década de 90, que tinha o objetivo de um continente mais evangelizado, né? Então, o objetivo é a evangelização. E dentro da evangelização, qual que é o propósito? O propósito é a formação de evangelizadores. Porque como que nós vamos multiplicar a evangelização no continente ou no mundo se a gente não formar evangelizadores? Outras pessoas que possam formar outros e assim por diante, da sequência. Que é o efeito multiplicador, que foi o que Paulo fez, né? Esse efeito multiplicador. Então, o acampamento, além de ele evangelizar, ele é uma oportunidade de formar evangelizadores. Então, aqui nós temos pessoas que foram formadas pelo acampamento, né? Então, com certeza você que está assistindo essa live, que fez o acampamento, que serviu no acampamento, também você foi formado pelo acampamento. Então, esse é o propósito primeiro. E a gente não entendendo esse propósito, a gente pode cair num erro de não formar pessoas. Achar que eu estou liderando o acampamento e eu sou absoluto e eu não vou sair dessa posição, né? Não dou espaço para outras pessoas. Isso é um grande erro se isso puder acontecer, se isso acontecer. Porque, na verdade, a gente tem que dar... O acampamento, existe um ciclo para que outras pessoas possam ser informadas. E é muito bonito de ver isso acontecer, né? Até porque o acampamento ele não se resume nele mesmo, né? Por exemplo, as igrejas, as comunidades que recebem os campistas, né, pessoas que fazem acampamento, tem a sua vida pastoral bem dinamizada. Eu até gostaria depois que o Padre Wilson complementasse isso por ser padre, né, por ter acompanhado em paróquias campistas que entraram na vida da igreja e como isso transformou. Por quê? Porque teve o processo de formação, teve o processo de capacitação, né? E isso é fundamental. Então, esse é o objetivo do acampamento. Padre Wilson, você pode dar uma complementada para a gente sobre a experiência dos leigos, né, na vida da comunidade, os campistas na vida da comunidade? Eu acredito que uma das coisas importantes que a gente precisava realmente assim repensar, né, reviver, é justamente essa capacidade de comunicação. Infelizmente, as pessoas encontram o tesouro e elas muitas vezes não são capazes de partilhar com os outros, né? E o Evangelho é claro nisso. O homem encontrou o tesouro
Ele apenas não contou para ninguém até que ele conquistasse, mas ele vendeu tudo que ele tinha, mas depois ele foi celebrar a alegria do encontro do tesouro com os outros. E isso faz com que as pessoas também se sintam motivadas e abertas a buscar também esse tesouro, e a gente sabe que esse tesouro é Jesus Cristo. E verdadeiramente o que nos falta é porque a parábola diz que o homem vendeu tudo que ele tinha e ele foi lá e comprou aquele terreno para poder adquirir aquele tesouro. Então, muitas vezes a gente se perde no meio do caminho porque existe muitas vezes da nossa parte que a gente ainda não demos tudo por causa de Jesus. A gente não abriu mão de tudo, a gente entregou algumas coisas e deu algumas coisas e por causa disso a gente se apega a essas coisas. Como o fato de a gente estar apegado a algumas coisas nos impede de viver essa alegria e partilhar com os outros. Então, o acampamento é uma grande bênção de Deus. Sim, uma grande bênção de Deus, é um grande instrumento de evangelização. Aqui mesmo na paróquia temos pessoas que hoje são catequistas, ministros da Eucaristia, que eram pessoas que estavam afastadas da igreja, outros até afirmavam não acreditar em Deus, e eles fizeram uma experiência no acampamento e ali vivenciaram um amor tão grande que nunca foi vivenciado em lugar nenhum. Então a gente nós teríamos que fazer, né? Por isso temos que ter pessoas apaixonadas por essa causa, para não perder as características do acampamento, para não perder o seu eixo, embora seja um pouco volúvel, por causa que nós não temos assim algumas regras e não temos, diríamos assim, um conselho ou quem sabe uma equipe que pudesse estabelecer onde pode ou não pode, o que faz e o que não faz. Em partes é bom porque dá oportunidade de criatividade, mas por outro lado também existe o exagero de coisas. Mas o acampamento em si, a sua intenção, a sua razão de existir é justamente ganhar o coração do homem, ganhar o coração do ser humano. E eu acredito que ele tem atingido isso. Agora, o que está faltando para nós é o cuidado. A gente ganha os corações, mas muitas vezes não sabe lidar com eles. Nós não sabemos como ajudá-los a manter essa chama acesa. Precisamos cuidar disso. É uma das coisas importantes. E aqueles que estão à frente, ter consciência plena de que nós estamos ali, nós não somos obra, não somos donos da obra, mas nós somos apenas administradores, né? Como São Paulo disse ontem na primeira leitura da missa, e aos administradores compete apenas ser fiel àquele que lhe conferiu o trabalho. Então, nós temos que buscar e ter consciência de que a obra não é nossa. Nós apenas somos servos, servidores. E a gente fazer isso com muito amor e, sobretudo, do mesmo jeito que eu experimentei essa alegria, eu não descansar até que os outros também experimentem essa alegria. Eu acho que esse é o sentido crucial e principal do acampamento. É a gente levar os outros, né? A gente vive essa experiência e levar os outros essa experiência, não se fechar em si mesmo. Eu acho que isso é crucial. Se todos procurarem viver assim, nós vamos atingir muitos corações. Que maravilhosa a nossa conversa, hein? E você está gostando, que está ouvindo essas informações, esse conhecimento? É maravilhoso, né? Eu estou amando aqui para poder viver tudo isso novamente. Agora, uma pergunta, padre, novamente para você. Como o acampamento chegou na Diocese de Marília? Vamos pegar o seu de novo aí, ó. Como que chegou aqui? Porque muitas pessoas não sabem como que chegou aqui. Né? Sim. O que acontecendo, acho que brotou da árvore, assim, né? Como que chegou? Não brotou da árvore, não. Recebi, como eu falei, recebi um chamado de Deus, né? E como estamos se dirigindo aos campistas, Deus falou comigo lá na muralha. E no momento que eu atravessei a muralha, que eu cheguei lá, que eu tinha que atravessar tinha mais 2 pessoas depois de mim, e a gente tinha que descer para buscar o outro. Então foi justamente aquela hora que Deus disse: de hoje em diante vai ser assim. Eles não vão a lugar nenhum sem você, mas também você não vai a lugar nenhum sem eles. E nenhum dos dois vai a lugar nenhum sem mim, dizia Jesus para mim. Eu entendi a vontade de Jesus naquela hora. Mas, ao mesmo tempo, eu estava preocupado porque eu não sabia como é que eu ia fazer tudo isso, como é que poderia isso acontecer. Então, foi quando, logo em seguida do meu acampamento, eu fui participar de um congresso na renovação, de celebração dos 40 anos da renovação no Brasil, e eu fui lá participar, e lá no momento da adoração santíssima, o Senhor falou comigo, e Deus mostrou, né, inclusive, que a pessoa com quem eu deveria trabalhar, com quem eu deveria me dirigir, dar a resposta, porque, na verdade, existia já, Deus já estava chamando uma pessoa para esse fim, que é você, né, Jada? Estava sendo chamado para esse fim,
E lá, na Canção Nova, o Senhor disse para mim que eu deveria me apresentar para o Jader e dizer que eu era a pessoa que ele estava procurando. Mas eu também nunca não imaginava que seria tudo isso. Mas nós fomos descobrir junto. Ele já sabia de muita coisa da qual eu não sabia. Então, isso fez com que a gente se apoiasse no outro e acabou nascendo o acampamento lá na cidade de Pompeia. Foi onde tudo começou. E justamente trouxe uma transformação para a cidade de Pompeia. A cidade de Pompeia se tornou outra, né? A praça daquela cidade vivia lotada de jovens ali só bebendo, usando droga. E, de repente, Deus usou da gente para a gente poder trazer aqueles jovens todos dali, tirados daquele emaranhado de coisas, e a gente pôde ser feliz e fazê-los felizes, né? E Deus foi arrumando todas as coisas, a providência de Deus foi arrumando todas as coisas. Ali a gente aprendeu muita coisa, porque tinha muita vergonha, muita restrição de pedir ajuda para os outros. Foi ali também que o Senhor curou-me desta grande dificuldade de pedir ajuda, porque o acampamento foi construído com a ajuda de todos, né? Uma das coisas importantes que marcaram também na cidade de Pompeia é que todos os movimentos da paróquia ajudaram, todos ajudaram, eles ajudavam também na arrecadação de alimentos para os retiros, enfim. Sempre houve essa sintonia. Então, foi dali que tudo começou. E nós podemos, assim, fazer uma experiência muito bonita, que depois foi chegando os outros, mas eu falo do principal porque, na verdade, a minha relação, eu não estou dizendo que outros não participaram do início, mas a minha relação, o meu vínculo, né, com quem o Senhor me mandou falar foi com o Jader. Então, eu não posso dizer que o Senhor mandou falar com todos. Não, os outros também vieram junto depois com a gente, mas, na verdade, a indagação dele, né, que ele tinha rezado naquele mesmo dia que eu estava na Canção Nova, ele estava rezando lá na São Judas, pedindo para o Senhor que Deus, com quem que ele ia poder, para onde que ele ia, como que ele ia fazer o acampamento dele, como é que podia implantar isso na diocese se não tinha um padre. E Deus estava falando comigo lá na Canção Nova, no mesmo horário, no mesmo dia, dizendo para mim que eu deveria procurá-lo. Mas, na verdade, num instante, eu nem sabia qual é a razão que eu deveria procurá-lo. Aí a nossa amizade foi se fecundando nisso, né? E uma das coisas boas que a gente sempre vivenciou foi que sempre soube respeitar o talento do outro, o dom do outro. Então, isso fez com que a gente também crescesse e pudesse fazer com que o acampamento ganhasse a dimensão que ganhou e ganhasse a força que ganhou. Então, o acampamento começou o seu princípio, seu início na Diocese de Marília, começou pela cidade de Pompeia. Uau! E aí, minha gente, vocês estão gostando dessas informações ou não? Quanta história, hein? Pois é, tudo isso foi escrito por Deus para que chegasse até os dias de hoje. Eu quero propor agora para vocês um desafio que a gente fez semana passada. Quero repetir aqui, até porque vocês são grandes evangelizadores. Então, eu vou propor aqui para vocês um tema e vocês vão ter que nos evangelizar em 1 minuto. Beleza? Então, e o pessoal aqui vai comentar se gostou, como que foi, o que sentiu essa pregação. Então, para começar aí, Marcão, você tem 1 minuto, eu vou... Aqui, ó, marcando 1 minuto, para você nos falar sobre o tema esperança. Espera aí. Valeu, Marcão. Querido campista, querido você que está nos acompanhando, irmão, irmã, nós, cristão, todo católico, ele precisa ser um portador da esperança. Precisamos ser cúmplice da esperança, como diz o Padre Flores. Porque nós temos uma certeza que Jesus já conquistou para nós a salvação. E, às vezes, por causa de uma dificuldade aqui, outra ali, nós vamos nos cansando um pouquinho. Mas acredita, a esperança, como diz o ditado, nunca morre. Acredita que tudo pode ser mudado, tá? Tudo vai dar certo. Mantenha a chama da esperança acesa, porque com ela nós conseguimos iluminar aquilo que está escuro. Não perca a esperança. A esperança está em Cristo e Cristo está em você. Tá bom? Deus abençoe. Força e graça. Quanto foi aí, Jade? Foi 1 minuto e 3 segundos. Rapaz do céu, hein, Marcão? Aí, gostoso de ouvir você falar, hein, homem? Você é fera mesmo. Vamos lá. Agora vai lá, Vitor. É contigo, hein? Ó, que responsa. Primeiro eu vou falar, pessoal, e aí, vocês gostaram da pregação do Marcão?
Comente aí pra gente, vamos ver. Agora, Vitão, é contigo, ó. O tema para você fala sobre recomeço. Valendo. Vamos lá. Recomeçar, você campista, você está nos ouvindo, nos vendo nessa live. É o ato de começar de novo uma coisa que talvez foi parada antes da hora, alguma coisa que não deu certo e que você precisa realmente começar do zero. A gente está no momento de recomeçar muitas coisas. Recomeçar os nossos relacionamentos, até recomeçar a forma de nos relacionarmos de novo com as pessoas lá fora. Esse tempo agora de voltar às coisas ao normal, o novo normal. Muitos de nós falhamos. Saiba, nós não somos únicos. Moisés, Davi, Salomão, todos os homens importantes da Bíblia falharam também e precisaram recomeçar. Independente da sua frustração, meu irmão, meu amigo, minha amiga, independente disso, recomece. Mais do que recomeçar, recomece com quem deveria estar desde o começo, que ele é o início, ele é o meio, ele é o fim, que é Jesus. Ele é a nossa pedra fundamental. Começando uma base, uma pedra fundadora, nada pode nos abalar. Nem pandemia, nem frustrações e muito menos decepções. Deus abençoe e comece novamente. 1 minuto e 14 segundos. Ei, desculpa, passei. E aí, gente? Aprovado ou não? Valeu, obrigado, hein, Vitão? Agora o nosso ilustre padre Wilson, grande evangelizador do povo de Deus. Coitado. Oh, meu Deus. Esse homem já... Em tantos lugares, rapaz, a igreja lotada de gente. Menos, Jade, menos. Vamos lá, Padre Wilson. Para você, ó, o tema nos evangelize em 1 minuto com o tema fé. Valendo. A fé é uma expressão viva de uma convicção. Ou seja, eu fiz uma experiência na minha vida, eu experimentei, fiz a experiência da graça de Deus na minha vida, experimentei o toque maravilhoso de Deus na minha vida, e eu creio nele. E crendo nessa experiência feita, eu devo levar as pessoas também a viverem essa experiência de amor e convicção. Então, se eu não tiver a fé, é a fé que é realmente a transformadora, a fonte de transformação, que ajuda e leva as pessoas a uma experiência e uma proximidade maior com Deus. Então, realmente o que eu quero comunicar aos senhores é isso, que vocês se deixem guiar pelo Espírito de Deus, que vocês se abram ao Espírito de Deus, que vocês se deixem ser tocados pelo Espírito de Deus, e enriquecidos desse Espírito, vocês possam de verdade testemunhar. Então, com fé, nós podemos transformar todas as coisas. 58 segundos, hein? No horário. Esse é pontão mesmo. Eu não sou tipo 6. Rapaz, eu não vou nem fazer dessa vez, porque senão vai estourar o tempo em 10 minutos aqui. Bom, dando sequência, primeiramente aí o pessoal que está nos assistindo, vocês gostaram da evangelização? O que vocês sentiram? E aí o Marcão, aprovado ou não? Vitor Hugo, Padre Wilson, ó. Oh, sim, Só sim, fera, sim. Hein? Só fera. Coitado. Dando sequência ao nosso tema, vou fazer uma pergunta, eu gostaria que todos respondessem essas perguntas aqui, que são muito interessantes para nós e para o acampamento. O que mais deve ser preservado no acampamento e não se perder independente do tempo? O que vocês veem, perceberam, sentem que deve ser preservado e não deve se perder jamais? Isso é muito importante, principalmente para as pessoas que estão nos acompanhando, que servem acampamento. Então, o que vocês podem contribuir com a gente sobre essa questão? Vou começar aí perguntando para o Marcão. Marcão, partilhe conosco. Muito bem. Eu tenho uma convicção muito forte a respeito disso. Eu vejo assim que o centro, né, o olho d'água, o olho d'água tem que ser puro, o centro não pode mudar. O olho d'água é onde nasce a água, né, onde nasce a mina que depois vai abastecer as pessoas. É lógico que o centro do acampamento é Deus, tudo isso, mas na estrutura do acampamento, o que, na minha opinião, não pode ser sufocado, não pode tirar, que tem que existir e dar uma atenção primeira é a partilha.
eu percebo que alguns lugares as pessoas vão tirando, vão suprimindo o tempo de partilha e às vezes vão dando mais tempo de pregação, né? Eu sei que Deus também age ali, mas na minha opinião a partilha é o ponto nevrálgico do acampamento, né? Porque a partir da partilha que vem depois a graça de Deus com a cura, com a conversão, com a transformação, mas é a partilha que abre, e lógico, o desafio que ajuda, que prepara esse momento. Então, eu fico, já faz algum tempo que eu não trabalho na coordenação, na direção de acampamentos, tanto juvenil, sênior, né? Mas graças a Deus tem gente aí trabalhando, né? Tem gente aí tocando. Mas eu fico doido da vida quando se pensa em tirar tempo de partilha para se dar mais tempo para outras atividades. Todas as atividades são importantes, mas a partilha, na minha opinião, falando da parte humana, né? A partilha é fundamental. Existem coisas importantes e coisas fundamentais. Na minha opinião, a partilha é fundamental e isso não pode deixar de dar a importância que ela merece, tá? A deixar o pessoal partilhar um pouquinho mais das opiniões deles aí. O Vitor, e para você, o que mais que você agrega aí sobre essa questão? Eu vou complementar um pouco do Marcão, eu vou na mesma linha, porque a partilha está muito ligada à atenção que as pessoas, quando vão até o acampamento, buscam ter. Quando ela tem a atenção dos líderes, dos diretores, da equipe com cuidado, porque eu vou chegar em algum lugar, mas esse cuidado, essa atenção voltada exclusivamente, integralmente para o campista, é uma coisa que ele, em outros lugares, talvez ele nunca viveu. Talvez ele não tenha na casa dele essa atenção. Ele não tem esse trabalho. No trabalho, ele não tem essa valorização que ele tem no acampamento. E Deus é o que mais valoriza, porque a obra-prima que ele fez foi justamente nós, homens e mulheres. A obra-prima dele, que tem que ser valorada, é o ser humano. Então, o acampamento ele consegue potencializar e dar essa integralidade de, olha, você é especial. Aí, indo ainda no que eu queria falar, a simplicidade. É até estranho falar, vem da minha boca isso, né? Que muitos falam, né? Por ser tipo 3, marcando a risada. Realmente, né? Tipo 3, para quem conhece o Enneagrama, enfim. Mas a simplicidade eu aprendi. Aprendi a custo, a muito custo, a muitas lágrimas, as muitas decepções, a erros, mas a simplicidade no acampamento ela é essencial. Aqui em Dracena, o Padre Wilson, ele está de prova para falar. Desde quando a gente começou a implementar o acampamento aqui, eu não fui diretor do primeiro acampamento, mas estava na coordenação da música, mas eu sempre falei, se vocês me perguntar, porque eu tinha experiência e tal, eu falava, olha, vamos fazer o básico, o simples. O simples acampamento é a oração, é partilha e é mata, é desafio. É atenção com o campista, integral ali. Quando a gente tem esse tripé do acampamento, a gente consegue, eu acho que, fazer que a essência do acampamento, que é a simplicidade, a oração e a partilha, ela se concretiza. Então, assim, as demais ferramentas são complementos. É o que o Marcão falou, o Padre sempre fala também aqui. Então, a gente começa a colocar muitas coisas que atrapalham esse tripé, oração, né, partilha, desafio, começa a suprimir, como o Marcão falou, esses momentos, eu acho que a gente começa a fugir da essência e sai do que o acampamento foi proposto fazer. Que é sentar no chão mesmo, é terra, sabe? É olho no olho, é contato físico, é interação interpessoal. Acho que isso é o mais importante. Então, eu colocaria a atenção através da partilha, do cuidado com a equipe e simplicidade. Eu costumo dizer aqui em Dracena, vamos fazer o arroz com feijão, que a mistura Deus dá. A mistura Deus vai dar o complemento, até com uma Coca-Cola, com gelo, com limãozinho. Deus dá. Façamos o que humanamente é possível a nós, que Deus faz o extraordinário. O ordinário é nosso, o extraordinário é de Deus. Bem. Bem. Você, Padre Wilson. O que eu acredito que eles colocaram muito bem, mas o que nós não podemos perder, eu acredito assim, que a gente não pode deixar de lado é o ser humano, entendeu?
às vezes há um amontoado de regras a serem cumpridas, porque infelizmente o que acontece, né, quando falou da questão de em cada região vai mudando o jeito do acampamento, é porque está ligado a uma questão de capricho humano. A pessoa às vezes não gostou de diríamos assim, determinado desafio, não gostou de determinado momento. Então hoje eu sou o diretor do acampamento, então eu vou fazer aquilo que eu acho que eu quero, né? E nós temos que entender isso, que é uma das coisas que a igreja, principalmente nós padres, né? A gente tem que transmitir a palavra do jeito que ela é. E muitas vezes a gente fica preocupado, porque eu gostaria, se fosse eu neste momento, eu transmitiria ou eu faria dessa forma. O que Jesus pediu foi que a gente propagasse a palavra, espalhasse a palavra. Ele não pediu para a gente fazer modificar. Então, porque não havia necessidade de modificar. Por quê? Porque quem, na verdade, vai fazer toda a transformação é o Espírito Santo. Por isso, se todos estiverem, né, se a gente seguir realmente as instruções dadas, aquilo que nos foi transmitido, nós não precisamos ficar preocupados com como é que eu vou tocar o coração de fulano, porque, na verdade, não somos nós que tocamos o coração de ninguém. Então, primeiro a gente mudar, tirar essa vaidade de querer tocar o coração das pessoas, porque nosso toque não muda ninguém, mas o que muda é a nossa obediência. Quanto mais a gente for obediente à vontade de Deus, aquilo que Deus quer, mais milagres e mais coisas grandiosas vão acontecer. É uma questão, por isso que, senhores diretores, senhores líderes, deixa Deus agir. Ter a humildade de permitir com que Deus faça a obra, né? Nós somos apenas canais pelos quais a água corre. E vai dizer, mas espera, mas se eu não estiver ligado, Deus então não fará a obra? Não, Ele vai fazer a obra. A grande questão é que se eu estiver aberto a essa graça, vai passar por mim e eu também serei beneficiado. Mas se eu não estiver aberto a isso, a graça vai passar e vai atingir o coração dos outros e eu, muitas vezes, vou me tornar uma pessoa mecânica na realização das coisas. Então, por isso, quanto mais intimidade tiver a equipe com o Senhor, e aí que entra, né, que intimidade é com Jesus. A intimidade com os irmãos, ela é crucial, mas a intimidade com Jesus, ela é fundamental. Então, por isso, quanto mais a gente tiver intimidade com o Senhor, mais nós vamos ter intimidade entre nós. E se a gente viver essa intimidade profunda entre nós, de sintonia, de amor, de simplicidade, de desapego, de arrogância, de prepotência, nós vamos fazer com que os outros também se sintam atraídos. Então, a gente não pode viver, enquanto equipe, a gente organiza, a gente precisa romper a muitas coisas, né? Porque às vezes as pessoas dizem, mas os bastidores sempre têm dificuldade. Os bastidores têm dificuldades por causa das vaidades. Nós podemos também fazer as coisas de maneira simples, podemos ajudar as pessoas, porque se elas conseguem, através de nós, elas conseguem sentir a grandiosidade de Deus, então que de fato Deus está em nós. Agora o que está faltando é a gente se abrir a essa graça. E não adianta a gente passar a vida inteira levando as pessoas para o céu e depois no fim da vida a gente não ir para o céu. E você que está nos assistindo agora, o que você vê que é algo que não deve ser esquecido pelo acampamento, que não pode passar? Comente aí também, você escreva, contribui esse bate-papo, porque muitas vezes a sua experiência também pode enriquecer a experiência de outras pessoas. Agora nós vamos fazer uma pergunta agora aqui, um pouco inversa a essa, né? Que é, por exemplo, a gente falou do que não pode se perder, mas quais são os exageros que a gente tem percebido dentro do acampamento? O que se perdeu? O que vocês veem que se perdeu no acampamento? Quais são os exageros? Ou quais são, talvez, os possíveis exageros, erros que são cometidos ou podem ser cometidos dentro do acampamento, para a gente ficar atento e não cometê-los? Marcão, começa contigo aí. Muito bem. Bom, aí vai passar muito por aquilo que o padre falou, né? Vai passar muito pela falta de humildade das pessoas, dos responsáveis, falta, de repente, de simplicidade. O que o Vitor falou aí em relação à simplicidade é fantástico, isso é uma verdade pura. Então, assim, o que eu vejo que isso acontece às vezes em alguns lugares, que que de repente não deveria acontecer, as pessoas quererem fazer as coisas porque acha que deve fazer.
porque gosta, ou porque, sei lá, né? Ou porque acha que vai ser melhor, vai ter mais potência, né? Vai ser mais forte, enfim. E, por exemplo, eu percebo, voltando ao que eu disse antes, eu percebi que alguns lugares... Bom, aqui pode falar das coisas do acampamento, né? Não tem problema, né? Eu percebi que alguns lugares, por exemplo, começou a ter competição de acampamento para acampamento, conforme foi passando o terceiro, quarto, quinto. Vou dar só um exemplo bem simples, né? Quem da manutenção qual manutenção fazia a fogueira maior? Né? Qual fazia a fogueira maior? E eu fui percebendo que naquela localidade onde acontecia isso, a fogueira aumentava, mas a unção do momento diminuía. A fogueira cada vez maior, aquele fogo que parecia que ia mais alto que um pé de eucalipto, né? Aquela coisa extraordinária, assim, que parece que dá para fazer um filme do negócio. Só que a unção do momento parece que foi caindo, foi caindo. Então, nós estamos no acampamento para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Nós estamos no acampamento porque nós estamos apaixonados por Deus. Nós vamos para o acampamento porque nós queremos que as pessoas experimentem mais do que eu experimentei, se possível. Nós vamos para o acampamento para servir a pessoa. E aí eu vejo que muitas pessoas vão para o acampamento para trabalhar. Né? Eu acho que a palavra não tem nada a ver, mas só bem rapidinho, 1 minuto, o desafio de 1 minuto de novo para mim aqui. Mas a gente percebe muito bem isso. Quando as pessoas vão com um espírito de trabalho, de trabalhador, elas vão querendo ter direitos. Elas vão com um pensamento assim, não, mas se eu for na equipe tal, eu não quero ir na tal equipe. Ah, se eu for na tal equipe, nós vamos ter que fazer isso eu não quero. O que acontece? É um trabalhador, tem direito a férias, 13º, enfim, né, outras coisas, folga remunerada. Agora, quando vai como servo, o servo, ele é servo, ele depende do Senhor. O Senhor manda ele comer agora e ele come agora. O Senhor fala, não, agora você não vai comer, você vai comer depois. Ele come depois e ele está tudo certo. Porque ele não está lá para ele está lá para o Senhor. Então, eu vejo isso, tá? Quer falar? Pode falar, padre. Na sequência, padre, você agora? Mas é o cúmulo dos cúmulos. Não, mas é que ele não usou a palavra, né? Porque o que estraga dentro que destrói o acampamento é a vaidade. É a vaidade. E a gente precisa tomar bastante... Eu esqueci da vaidade. É a palavra, faltou a palavra. Você disse tudo, eu disse a palavra. A vaidade. Porque isso é uma grande verdade. Porque a gente percebe o seguinte, tem alguns lugares que eu vi também, como você colocou aí, você colocou a questão da fogueira, mas existem outros lugares que é a direção que compete. Quando eu fui diretor, teve sobremesa. Quando eu fui diretor, teve isso. Quando eu fui diretor, teve aquilo. E vive uma concorrência. E ao invés de servirem o Senhor, porque o servo escolhe o Senhor, mas é o Senhor que escolhe o serviço, as pessoas querem escolher o serviço que diz que quer servir o Senhor. Mas, na verdade, não é servir o Senhor, é servir aos seus caprichos. Então, essa é uma das coisas que mais destrói o nosso crescimento. E quando a gente se põe a servir, como eu já encontrei pessoas que, até uma pessoa uma vez, a mãe me ligou, porque o filho haviam comentado, o diretor havia comentado que o filho seria da música. E o filho acabou caindo para trabalhar na evangelização hoje, na época era externa. Aí a mãe me ligou e disse, olha, padre, meu filho está chorando muito, está muito triste, porque a diretora tinha prometido que ele iria trabalhar na música, ele já estava se preparando para a música, e agora chegou que ele vai trabalhar na externa. E então ela falou, eu queria que o senhor conversasse com ela para que pudesse rever isso daí, porque, coitado, ele gosta de servir, gosta. Ela disse, ele gosta de servir. Então, se ele realmente gosta de servir, aonde ele estiver, ele vai poder servir. Se ele escolher o Senhor, não é o lugar. E temos que entender também inclusive a dinâmica do próprio Jesus, né? Porque qualquer rei nasceria em Jerusalém. Jesus nasceu em Belém, numa terra desconhecida. E as pessoas procuram os lugares ou cargos de destaque para que elas possam ter brilho. E ainda não conseguiram entender que não é o cargo que tem que dar brilho para mim, é eu que dou brilho para o cargo.
É eu que dou encanto. Então, por esse motivo, se eu for trabalhar no meio da mata, se eu for trabalhar na estrada, se for trabalhar em outro lugar, é eu que faço com que a coisa se torne bela. Então, então é essa vaidade que tem muitas vezes estragado o nosso crescimento. E a gente tem que estar aberto a isso. Nós temos que ser o exemplo, né? Eu gostaria de que no próximo acampamento eu não fosse o padre de lá, mas não tem como. Mas para que eu pudesse servir em outro lugar. Mas eu acho que as pessoas precisam entender isso. Mas eu não faço isso porque eu quero, mas porque eu tenho alguns deveres que eu não posso mudar. Mas a gente precisa perder essa vaidade que estraga tudo. E isso tem que ser tirado do nosso meio, porque isso destrói. E a gente vai passando uma ideia para os novos de uma coisa que não é real. Mas a simplicidade e humildade, com toda a humildade, se você escolher o Senhor, o servo escolhe o Senhor e o Senhor escolhe o serviço, você vai se realizar e vai levar os outros à realização. Porque eu acho que isso é uma coisa importantíssima, né? Nós tivemos aqui até uma pessoa que foi diretor nos acampamentos, depois ele serviu na manutenção, e as pessoas, né, quer dizer, na verdade não foi nem ele, mas as pessoas comentaram dentro do acampamento, mas como é que pode? O fulano foi diretor no acampamento da manutenção. Eles dão a impressão de que a manutenção é inferior. Isso é vaidade das vaidades, isso estraga, porque todos somos importantes, todos são importantes. Imagina que Jesus ia chamar um para ser importante nisso e desprezar o outro. Não, é vaidade nossa, e a gente precisa romper isso. Rapaz do céu, quanta coisa boa, hein? E é muito bom a gente resgatar todos esses pensamentos, esses conceitos, porque ajuda a melhorar cada vez mais o nosso serviço. A gente se colocar com certeza como servo, né? E é maravilhoso isso. Agora, e para você, Vitor, o que você tem para nos dizer sobre isso também? Bom, concordo, faço das minhas palavras as palavras do Marcão, do Padre Wilson. Eu acho assim, essa questão de exageros, de talvez não seguir alguns conceitos que acho que os anos, os tempos, né, foram dando para a obra acampamento e formou essa estrutura que nós temos hoje. Eu acho por conta assim, muitos de nós, diretores, coordenadores, quem estão à frente, aqueles que estão à frente do acampamento, a primeira coisa, em tudo que nós fazemos, para que nós façamos bem, primeira coisa, a gente precisa saber o que nós estamos fazendo. É muito difícil a gente falar de alguma coisa sem sabermos o que aquela coisa é realmente. Então, entender da onde veio as coisas, as origens, as inspirações de Deus para cada momento, para cada desafio, para cada dinâmica do acampamento, é interessante, porque assim, nada do acampamento ele é um fio desencapado, ele não é uma ponta, nada do acampamento tem uma ponta solta, ele tem um cronograma ao acampamento, né? E eu falo até mais, o João, ele, querendo ou não, ele tem uma continuação, que é o juvenil, e o Acampa 2, ele começa praticamente com o final do juvenil. Então, assim, tem uma ligação. Então, aqui em Dracena, a modo de exemplo, tá? Não para que aqui nós queiramos falar que aqui é certo, outro lugar está errado, não é isso. A questão é, aqui nós entendemos aqui em Dracena o seguinte, o acampamento não existia aqui, muitas pessoas eram novas de acampamento, tinham acabado de fazer o acampamento, 3, 4, no máximo 5 anos. Então, assim, talvez foram passados para eles apenas momentos, mas assim, faz assim, 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 e pronto. Não é porque o sentido é esse, o objetivo, a finalidade foi essa, a origem bíblica é essa. E as pessoas foram propagando, foram disseminando isso e não entendiam. Então a gente entendeu o quê? A partir do terceiro acampamento juvenil aqui, a gente, na verdade, foi desse primeiro crisma, né? Mas o juvenil foi assim também. Olha, vamos pegar a equipe e vamos estudar o acampamento. Vamos passar momento por momento. Sabe, para a equipe inteira saber o porquê está fazendo aquilo. A manutenção, a modo de exemplo novamente, entender o porquê está fazendo uma fogueira. Sabe, não é fazer por ser maior, mas entender de onde vem, da origem bíblica esse fogo. Né? Então, assim, cada momento do acampamento a gente quis passar aqui de onde a gente tinha conhecimento, a gente entendia, foi absorvendo as coisas de outros lugares. Né? O Marcão nos ajudou, você já nos ajudou, o André de Chuqueira, outras pessoas aí nos ajudaram a entender e passar para a equipe saber o que está fazendo, servir de forma consciente.
muito mais do que servir, mas servir de forma consciente. O saber o porquê eu estou fazendo aquilo, saber por que eu estou escrevendo tal coisa, por que eu estou colocando a mão em tal lugar, sabe, uma lama, eu estou pisando numa lama, por que eu estou fazendo tal desafio. Então, assim, eu acho que a gente precisa retomar isso. A formação consciente da equipe do acampamento. A gente precisa entender que as pessoas são humanas, lógico, precisam ser bem tratadas. O primordial do acampamento é isso, é o ser humano. Mas a gente, como equipe, como liderança, a gente precisa liderar de forma consciente e madura. A gente precisa fazer as pessoas se formarem e se amadurecerem, para que a gente consiga, lá no final, não ter apenas uma equipe que serve em acampamento, que trabalha em acampamento. Não campistas que fazem acampamento, sentem o amor de Deus e vão embora. Porque é reflexo. Os campistas são reflexo da equipe. Se o campista não vê que a equipe serve na comunidade, que é o primordial do acampamento, é fazer que eles se desaguem na comunidade, nas pastorais, nos movimentos, operação, né? Servindo nas missas, participando ativamente das missas. Se o campista não vê isso com propriedade, com verdade da equipe, olha, sinto muito. É mais uma vez que a equipe vai lá, serve, fez bonito, fez bem feito, mas a gente precisa mais do que buscar o perfeito, é fazer, fazer. E fazer com consciência e com maturidade. Então a gente precisa mais maturidade para a equipe, entender o porquê ela está ali, e eu acho que também as vaidades, isso atrapalha muito. Né? Eu falo por mim, primeira coisa, eu tiro por mim. Então, assim, é preciso que a gente entenda que há uma inspiração de Deus que nos precede. Precede a mim, precede o Padre Wilson, o Marcão, ao Jader, as pessoas que trouxeram o acampamento para o Brasil, Astromar, Gisela Fernandes. É uma inspiração de Deus. Se Deus permitiu que acontecesse, sem invenção, sabe? Sem invenção, gente, nossa. Querer aparecer demais. Em alguns lugares eu já ouvi, né? Nossa, o João, que eu tenho uma pegada mais de exército, nossa, o João tem que explodir, tem que botar fogo nessa molecada, tem que impactar. É Deus que impacta, sabe? É do jeito dele. Às vezes o sopro de Deus, ele é suave, às vezes ele é um trovão, às vezes, sabe, ele é calmo, ele é dócil, ele é silencioso. Outras vezes não. Mas a gente tem que entender, como o padre disse, pegando uma ligação do padre, primeiro a intimidade com Deus, depois a intimidade com a obra acampamento, entender de onde veio. Sabe, se é uma apostila, vai atrás de uma apostila, estuda os momentos por momento, passe para a sua equipe que você está liderando. Aqui em Dracena a gente tem um cuidado desse, de preparar a equipe para entender momento por momento, de forma consciente e madura. E para mim, complementando aí, a questão mesmo da abertura, né? A abertura que se dá, porque, na verdade, não tem abertura por conta da vaidade, mas a abertura, ela acontece quando tem o oposto, que é a humildade. A abertura, sobretudo, da parte que vem de Deus, a inspiração de Deus, porque tudo que a gente faz, tudo que a gente for fazer inspirado por Deus, vai ser na medida certa, vai ser ali na medida correta, não vai ter exagero, não vai ter falta, vai ser certo. E cada um vai atuar de uma forma diferente, porque nós somos diferentes. E esse que é o segredo da comunidade. O ingrediente é o ser diferente. Mas eu também, até complementando o que vocês colocaram, que algo maravilhoso, é a abertura através da humildade, principalmente a abertura a Deus. Abertura a Deus. Porque quando a gente começa a se opor demais, e querer impor, aí a coisa começa a perder o rumo, né? E aí tem que acontecer muitas coisas ruins para que outras coisas boas possam acontecer depois. Porque Deus nunca vai deixar de agir na obra dele. Nunca vai deixar de agir. Nem se tiver que tirar pessoas. Porém, a gente acaba perdendo tempo fazendo isso, né? Às vezes é necessário, porém, eu acho que não precisa. Né? A gente só tem que ter humildade mesmo para poder fazer a vontade de Deus. E para a gente ir pro finalmente aqui, tem mais assuntos que a gente poderia estar conversando, mas para a gente poder aproveitar dessa hora, gostaria que vocês compartilhassem um fato que ocorreu em um acampamento que vocês serviram, que marcou, seja de forma, talvez foi muito engraçado, talvez foi algo muito
uma espiritualidade tremenda, ou, enfim, algo que para vocês que aconteceu, que marcou. E de uma forma bem breve para a gente poder encerrar esse momento. Posso começar, então? Então, eu vou contar um fato, vão ser diversos, né? Muitos, alguns engraçados, alguns muito emocionantes, mas eu vou contar um, porque é uma continuidade do que nós estávamos falando. Porque para servir no acampamento, qualquer campista pode servir no acampamento? E eu digo que não. Só pode servir no acampamento quem está apaixonado por Jesus. E esse fato que eu vou contar para vocês é isso. Foi, acho que, o terceiro acampamento que eu estava trabalhando de líder, e eu só fui saber do fato depois do acampamento, nas reuniões pós. Uma campista minha chegou para mim e falou para mim assim, eu fui para o acampamento contra a vontade, eu fui obrigada a ir, coisa que não acontece em lugar nenhum, né? Mas aqui aconteceu, né? A pessoa foi obrigada, a família inteira obrigou ela a ir, pai, mãe, meu filho, enfim, ela obrigaram ela a ir. E ela falou assim que chegava, ela fazia tudo o contrário do que era para fazer. Falava, fecha o olho, ela abria. Falava assim, agora vamos dormir, ela queria ficar acordada. Agora não pode dormir, ela queria dormir. Então, enfim. Aí você, mas teve um dia, foi aqui na Perobinha, quem não sabe, não tinha água tinha que buscar água, era um rolo danado, a água não dava. E um dia ela falou assim, a minha tribo, isso ela contou depois, né, na reunião pós, a minha tribo foi a primeira a tomar banho, eu tomei banho, sentei lá e esperei a janta. Estava lá bem tranquila, né? E ela falou assim que ela viu um rapaz da manutenção que subia as escadas e descia porque a água não ia dar. E ele ficava controlando, ele subia a escada e falava, a água está em tanto, e descia, estava todo sujo. E ele falou assim que ela ficou vendo aquele rapaz subindo e descendo, subindo, e falou assim, esse rapaz não cansa de subir a escada e descer a escada? E aí o pessoal foi tomando banho, e o rapaz lá. Aí ela foi jantar, jantou. Aí o rapaz pegou o trator, levou o trator embora, porque o trator que levava água, né? Com um caminhãozinho, um tanque atrás, levou o trator embora. E depois que ela jantou, o rapaz chegou, estava escuro, ele chegou com o trator, encostou o trator lá e falou, bom, agora eu vou tomar banho. E depois jantar. Aí falaram para ele assim, não tem mais água. E não tinha cozinha nesse lugar. Cozinhava no lugar, levava comida e a comida já foi embora, não guardaram para você. Aí ela falou assim que eu estava assim, e ele falou assim, não tem problema, eu não vim aqui para tomar banho, para comer, eu vim aqui para servir. Aí disse que ela baixou a cabeça, chorou, e ela falou assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou sendo uma orgulhosa, eu querendo que as pessoas façam o que eu quero. Bom, e aí ela partilhou tudo. O resumo que me marcou muito, eu nunca esqueço disso, é que o que tocou o coração daquela pessoa não foram os desafios, não foram as pregações, que hora que foram as pregações muito boas, inclusive eu fiz uma, eu acho que foi muito boa, eu não era diretor, mas eu fiz, o Astromar estava pregando, era o Oswaldinho, não me lembro, não foi nada disso, foi o amor de um rapaz da manutenção que servia por amor, que subia e descia escadas. Então esse fato marcou muito e marca até hoje, e sempre que tem alguma desavença de equipe, eu conto esse fato para mostrar que não importa a equipe, importa como você está, o que você faz para aquela equipe, porque é isso que as pessoas vão ver. Essa mulher, ela viu Deus no homem da manutenção subindo e descendo uma escada, e isso mudou a vida dela, mudou completamente. A partir dali foi um acampamento para ela, e já era o penúltimo dia, tá? Então, eu digo isso para você, esse fato é muito marcante para mim. Faça com amor, faça com simplicidade, que não importa o que é. Talvez o rapaz nem sabe disso até hoje, eu acho. Mas Deus sabe. Tá? Amém. Para você, Vitão, qual foi um fato marcante? Qual foi o acampamento? A gente está um tempo já na obra, a gente tem fatos marcantes, sejam bons, ruins, divertidos, né? A gente tem, eu vou falar dois assim rapidinho. É um quando eu fiz o acampamento e como equipe. Então, como campista, tá? Quando eu falei de simplicidade, que hoje eu busco nas formações de acampamento, que eu busco propagar, que o acampamento eu acho que tem que ser
embasado nessa simplicidade que foi feito o acampamento, sem grandes invenções, sabe? Naquele tripé que nós falamos, tendo mata, missa, partilha, a gente já tem um acampamento. Em Venceslau, eu lembro, né, Marcão, não peguei essa época, mas tem relatos que não tinha nem a capela, não tinha teto, cozinha, não tinha nem chão, era lona, né, Marcão, Perobinha, não tinha nem chuveiro. E dito isso, quando eu fiz meu João em 2003, a gente era frio, julho, no sítio de Taciba, não tinha água quente. Eu lembro que me marcou foi a gente fazendo flexão para entrar no banheiro, aquela proximidade muito grande. E eu falei, cara, isso é muito massa, sabe? Não tenho nada de conforto e eu não conhecia nada de igreja, falava que não ia nunca tocar na igreja e, sabe? E uma noite lá, que é a noite principal do João, foi onde Deus me deu uma nova vida, né? Para quem fez João vai entender, mas eu tinha acabado de perder meu pai, então foi uma cena que remeteu aquilo ali. Eu entendi que precisava mudar totalmente os rumos da minha vida, com 15 anos ainda. Então foi um fato marcante como campista, meu João. Foi assim a mola propulsora da história da minha vida. E como equipe, o Marcão ele estava comigo nessa ocasião. A gente foi direção, foi do segundo FAC de Bernardes, eu não lembro o ano, se foi 2016, né, Marcão? 2017, não tenho certeza. Não, foi antes, eu acho, né? 2014, eu não lembro agora. Foi o segundo FAC lá. Eu acho que o Marcão que me contou essa história. Marcão, se você me lembrar, você me fala disso, tá? Se foi realmente isso. O fato de uma noite lá, nós quisemos fazer uma coisa bem divertida com os faquistas, com os faquistas, os adolescentes. Era fazer uma noite do hambúrguer, lembra, Marcão? Uma noite do hambúrguer, compramos coca, a pessoa da cozinha levou chato para fazer igual o McDonald's, batata frita, aquele negócio. E tinha um jovem que o Marcão veio falar com a gente. Marcão, se eu estiver mentindo, equivocado, você me corrija, porque eu já falei um monte de vezes. E a gente, na direção, estava separado, e o Marcão veio chorando, já que o Marcão é bem emotivo, para quem sabe. E chegou, ele falou, sabe aquele menino que tá chorando lá? Então, o que acontece? Fui perguntar por que ele estava chorando. Comendo lanche, bebendo aquela coca, comendo aquela batata frita. E o Marcão falou, porque ele falou que ele nunca comeu um lanche na vida dele. O pai dele nunca levou ele para comer um lanche. Ele sempre sai da missa, vê os amigos indo com os pais lá no Dinho, para quem conhece, o Coelho lá, que é em Bernardes, os lanchões, que é na praça da igreja, e eu nunca comi um lanche com meus pais. E é a primeira vez que estou comendo um lanche. E eu queria que meu pai tivesse dado isso. Então, assim, a gente na hora chorou, assim, a simplicidade que talvez um cuidado, foi um cuidado de Deus, inspirou a gente a fazer isso, que eu não sei hoje, eu não lembro a fisionomia, o nome, não sei hoje esse jovem é adulto. Eu não sei onde ele está, se ele está na igreja ou não está. Eu tenho certeza que um dia, qualquer lugar que ele vá, que lembre de acampamento, ou lembre de comendo um lanche, ele vai remeter a isso. Talvez, se Deus quiser, o contexto da história dele tenha mudado, da família dele tenha mudado. Por isso eu gosto de trabalhar com adolescentes, porque a gente consegue marcar vidas, e marcar de forma positiva. Então, é uma coisa que me marcou e que eu levo para hoje. Você, Padre Wilson, qual foi o momento que te marcou? Bom, quanto campista, foi quando eu atravessei a muralha e que Deus falou comigo, como eu já citei aí. Esse momento foi muito importante, foi dali que tudo começou na minha vida, na minha caminhada. E depois outro fato que me deixou bastante encantado, né? Foi até uma situação com você mesmo. Quando você, Jader, foi feita a proposta de que todos os diretores pudessem deixar a sua função e pudessem mudar de equipe e pudessem dar oportunidade para outros, né? Assim, o que me deixou mais encantado é porque você não pensou duas vezes em abrir mão daquilo que você fazia e, na verdade, foi só você realmente que fez isso dentro da equipe, da sua própria equipe, e você abriu mão disso, serviu com muito amor. Em nenhum momento você foi capaz de se intrometer, de tomar partido, né? Que é uma das coisas também assim que eu vejo em você nisso, né? É uma capacidade que Deus te deu, mas eu também vi isso também no Vitor Hugo aqui, né? Quando o Vitor Hugo foi convidado para que os meninos tinham uma certa reserva com ele, por causa que ele tinha muita experiência, eles sabiam,
E eles realmente, assim, ficavam preocupados durante o acampamento todo, e depois eles mesmos, no final, foram capazes de reconhecer que o Vitor Hugo soube respeitar o espaço deles, né? Embora ele tivesse muito conhecimento, tivesse uma carga de conhecimento muito grande, mas ele respeitou as fragilidades e fraquezas dos que estavam lá dirigindo, que não tinha tanta experiência assim. Em nenhum momento ele se intrometeu, em nenhum momento ele teve essa interferência. Então eu tenho essas duas imagens de vocês, né? De duas lideranças, de duas pessoas que têm um potencial muito grande, têm uma capacidade grande, mas que vocês foram capazes de serem humildes, né? E talvez vocês nem tenham percebido isso, mas para mim foi importante isso. E eu acho que a gente precisa realmente ter pessoas assim, e que vocês ajudem, formem as pessoas, ajudem as pessoas também a viverem isso. Porque a gente sabe perfeitamente que quando a gente se deixa guiar pela força do Espírito Santo, como o testemunho que ele deu aí do lanche, e, por exemplo, isso não está dentro do script, vamos dizer assim, do script do acampamento. Mas foi pensado em fazer um lanche, né? E servir esse lanche, e de repente, pela obediência deles, pelo amor com que eles estavam fazendo isso, Deus usou disso daí para curar uma pessoa, entendeu? Então foi feito remodelou toda uma situação, para quê? Para salvar e para tocar e curar um coração de uma pessoa. Então você vê a delicadeza de Deus. Se você pensar assim, hoje nós não vamos jantar, vamos servir um lanche aqui. Ou vamos fazer uma festa, vamos cortar um bolo de aniversário aqui. E de repente a gente pensar que aquilo lá, vamos só para uma diversão. Para nós pode ser uma diversão, mas foi a razão de ser do outro. Então, assim, de pensar na delicadeza de Deus. Aquele menino precisava comer um lanche, precisava daquilo, para ele poder sentir quanto Deus amava ele. Ou seja, diante de uma grande festa, Deus fez questão de servir um prato para ele, que fosse para ele dizer, filho, para você saber que eu nunca esqueci que você queria comer um lanche. Então, eu acho que essas delicadezas que a gente tem que estar muito atento. Por isso que eu falo que quanto mais a gente viver na simplicidade e tiver humildade, e a gente tivesse esse espírito de ligação com Deus, as coisas se tornam melhores. Então, assim, o acampamento sempre me encanta. Em cada acampamento eu tenho aprendido algo, Deus tem me ensinado muitas coisas, eu tenho visto, né, pessoas. A minha persistência, às vezes, com pessoas meio difíceis, é porque eu acho que acredito que elas todas merecem uma oportunidade. Eu sei que, às vezes, isso cansa, mas a gente precisa ter, porque Deus tem essa paciência conosco, né? Ele foi paciencioso comigo, eu também tenho que ser com os outros. Então, acho que a gente tem que... É isso que a gente faz com que o reino de Deus seja propagado. Um amor vivenciado me leva também a transmitir esse amor. Para mim, um fato marcante foi quando eu fiz o meu acampamento em 2003, lá em Prudente. E eu cheguei, eu via justamente esse amor, essa simplicidade. Então, eu lembro do Marcão, né? Eu falava, rapaz, cara simples ali, falando, né? E eu confesso, Marcão, eu nunca te falei isso, mas no primeiro momento, meu julgamento, não te dei bola, assim, sabe? No sentido de, falei, rapaz, subestimei você. Você e Oswaldinho pequenininho, rapaz. Nossa, esse rapaz daí na frente falando, né? E aquele julgamento, né? Que ali feito. E aí depois eu vi, sabe, quanto Deus cresceu, sabe? Quanto vocês foram tão grandes assim, e eu lá parecendo uma formiguinha, rapaz. Que, meu Deus, olha como que agrada de Deus, porque é através da simplicidade. Mas um fato marcante foi quando eu fiz meu acampamento, porque o acampamento foi algo que impactou a minha vida, de tudo que aconteceu no acampamento, tudo. Foi uma resposta de Deus. Foi num tempo quando eu buscava um local onde eu pudesse encontrar formação, ser formado, para atender a juventude daquela época, né? Em 2003 que eu fiz. E aí, para mim, foi uma surpresa. Foi como se fosse eu ganhei um presente, sabe? Olha, é desse jeito, desse jeito. O quanto Deus tocou meu coração, me curou. Então, foi a minha experiência no acampamento, sabe? Desde quando chegou no meu quebra-gelo até todos os momentos eu vivi. E eles falavam assim, ó, viva o seu momento, né? Vive o seu momento, aproveita cada um. Eu me encantava com a forma deles pregarem. Isso foi algo que me cativou muito, porque me identifiquei demais. Eu falei, é desse jeito, forma simples. Eu queria aprender a evangelizar, eu queria aprender a falar de Deus. Eu não conseguia fazer. E sempre foram grandes referências para mim, o Marcão, o Oswaldinho. Foram pessoas que
referência. E o Padre Wilson, para mim, foi aquela pessoa que acreditou, né? Acreditou, falou, não, você vai, Deus te escolheu. Eu falo, eu não. Escolheu outro, escolheu não, tá ficando maluco, acho que você tá... Não, e ele insistiu comigo, não, você vai. Isso fez com que eu pudesse assumir aquilo que Deus tinha para mim, né? Evangelizar, poder contribuir nos acampamentos. Enquanto isso, transformou minha vida enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, para mim, foi isso que marcou. Então, nós vamos encerrar esse momento. Esse bate-papo foi maravilhoso. Quero agradecer a presença de vocês. Obrigado, Marcão. Obrigado, Vitor. Obrigado, Padre Wilson. E espero que você que está nos acompanhando, que você tenha gostado também, que você possa saborear essa live, experimentar dessa live com todo esse conteúdo, para que você possa conhecer um pouquinho mais a obra Acampamento e poder amá-la como ela merece. E amar, acima de tudo, Deus, né, que se revela através dessa obra. Então, nós vamos pedir que o Padre Wilson nos dê uma bênção para a gente poder encerrar essa live. Deus, nosso Pai, nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu, que o Senhor nos dá todos os dias, a todos os momentos, da gente poder partilhar das tuas dádivas, das suas delicadezas. Não nos deixe calar, não nos deixe ficar longe de Ti, mas muito pelo contrário, que o Senhor nos dê inspiração, o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento, obediência, para que todas as coisas sejam e se façam segundo a Tua vontade. Derrama Teu Espírito Santo sobre todos aqueles que aderiram ao trabalho do acampamento, aqueles que estavam afastados, para que possam retomar o bom caminho e que a gente possa fazer tudo com muita alegria e o Teu nome seja exaltado, a Tua glória seja conhecida através da nossa vida e da nossa fidelidade. Muito obrigado por estes homens cheios do Espírito Santo que o Senhor tem chamado, por essas mulheres cheias do Espírito Santo que o Senhor tem atraído, que a gente, juntando nossos potenciais, possamos glorificar o Teu santo nome, que a Tua glória se faça conhecida através de nós. Que o Senhor Jesus esteja à vossa frente para vos conduzir, atrás de vós para vos defender, ao vosso lado para vos guardar, acima de vós para vos abençoar e dentro de vós para vos conservar. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe. Muito obrigado pela oportunidade e pelo convite.